Olá, bem-vindo você nesse dia de hoje. Hoje, nesse sábado de Aleluia, estamos comentando um pouco sobre os acontecimentos desse feriado pascal e de acordo com as pessoas que têm falado muito comigo e trazido algumas dúvidas, eu quero responder algumas perguntas nesse vídeo, aproveitando, desejando nesse vídeo um feliz feriado de Páscoa aí amanhã, que seria a Páscoa do domingo. Quero também desejar uma feliz Páscoa a todos vocês desde já. Mas vamos um pouco estudar as origens de tudo isso que aconteceu. Teria mesmo o nosso mestre Jesus, eu vou procurar não chamá-lo de Jesus, porque a gente sabe que Jesus é uma palavra romana, que quer dizer uma blasfêmia muito grande e que foi criado pelos romanos, especialmente pelos romanos da época, para blasfemar com o nome do que a gente chama hoje de Jesus, que é uma palavra inexistente, nunca existiu apenas pelos romanos, né? Tanto que a letra J nunca existiu, ela foi criada há 500 anos atrás, a letra J. Então o mestre se chamava de outro nome, Yeshua, Yehoshua, enfim, tem vários nomes das traduções, mas nunca Jesus. Jesus, em latim, se tu colocar no Google, traduz a palavra Jesus, né? Isto é, vírgula, um porco, né? Então lamento que o pessoal das religiões tradicionais e da Era de Peixes está usando uma palavra que é uma grande blasfêmia ao nome do Divino Mestre. Então eu vou chamar aqui de Sananda, de Yeshua, eu vou tentar não citar a palavra do mestre, mas vou dizer mestre então, para vocês entenderem. É bom a gente já ir se adaptando, que todos nós temos que trabalhar com a nova linguagem da Era de Aquário, não se deixar levar pelas linguagens antigas criadas por Constantino, pela história distorcida criada por Constantino Romano e todas as blasfêmias que eles colocaram para que, nesse momento atual, nós não tivéssemos como alicerce a mensagem original do Divino Mestre, né? Então, você acha que de fato o mestre pereceu, vou falar assim, né, porque eu não posso falar a palavra, né, M-O-R-T-E, aqui a plataforma ainda é bastante censurada com palavras, então você acha que o mestre pereceu mesmo por causa dos seus pecados? Você acha que isso é verdade? Isso é um dos dogmas criados pelas religiões da Era de Peixes, né? Então esse pensamento é bastante conveniente, é bom para as igrejas e nos libera de todo do pecado, pois se o mestre pereceu pelos meus pecados, hoje eu sou livre, estou liberto, né? Graças a ele. Então o que é um absurdo, isso aí não tem a menor, não passa pelo crivo da razão, né? O mestre de fato pereceu por causa que ele era uma pessoa livre, pregava o amor, pregava a liberdade, ele foi contra o sistema, ele pregava o amor, a igualdade, pregava a nossa libertação da consciência, a libertação do pensamento, pois era um ser altamente divino, altamente evoluído, que veio aqui com um alcance muito grande para trazer a libertação à Terra, né? Então eles usam essa imagem destrutiva dessa imagem dele na cruz, justamente para trazer a culpa, o medo e o apego. Então quando nós olhamos dentro dessa imagem destrutiva dele pregado no madeiro, aqui que a gente imediatamente diz, né? Ele está ali por minha culpa, ele está ali por os meus pecados, ele veio me libertar, portanto ele é o meu libertador e graças a essa iniciação da cruz ali, hoje eu sou livre, porque eu sigo, né, a minha igreja, algo parecido, né? Mas a gente diz, é a minha culpa porque ele está ali pelos meus pecados. Então, o sistema escuro que vem dominando a Terra desde muito tempo, ele sempre se utilizou desses três argumentos: a culpa, o apego e o medo. O medo, a culpa e o apego. E também outras coisas variáveis, como o pânico e algo. Mas assim, especialmente as variações: medo, culpa e apego. Apego, culpa, pois ele está lá por minha causa. Medo, eu tenho medo também de ir para lá, portanto eu vou ser bom, vou seguir o meu caminho religioso. Não é seguir o que ele ensinou, é seguir a igreja, né? Eu vou seguir o que a igreja manda, não o que de fato ele pregou, porque ele pregou outras coisas. Ele pregou que nós somos deuses em ação, e nós estamos aí para a nossa libertação da Terra. Então veja só quanta manipulação nós tivemos desde da introdução do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo. Então o Concílio de Nicéia, até então não existia uma organização das igrejas, né? As igrejas eram todas isoladas, tanto que Paulo dizia que tinha igreja lá da tal lugar, tinha várias igrejas separadas e todas elas estudavam os manuscritos e os pergaminhos que restavam, não tinha Bíblia. E aí então unificou-se todas essas igrejas e Constantino então pegou essas igrejas que existiam lá da Filadélfia, de outros nomes que eu não sei exatamente qual eram, né?
daquela região ali, até uma das regiões chamava-se assim, outras eu não sei de qual o nome, mas eles pegaram essas igrejas isoladas que existiam. Então Constantino compilou todos os manuscritos que estavam em poder dessas supostas igrejas e tirou tudo que ele queria, e justamente para conseguir essa compilação ele teve de acabar a fio de espada de 40 a 45 mil cristãos que acreditavam em reencarnação e outras coisas mais, e ele não queria, pois não era conveniente para o imperador Constantino que as pessoas acreditavam em reencarnação, e essas igrejas pequenas, elas sim acreditavam em reencarnação. Então o que eles fizeram? Eles partiram, fizeram acabar com 40 e tantos mil cristãos naquela época, para que nenhum deles ficassem crendo de fato na reencarnação e não ficassem insistindo nesse argumento que o Constantino não lhe interessava, porque ele, sendo o imperador, né, o imperador de Roma, ele que comandava toda essa parte, ele não queria que soubesse que ele teria sido talvez um escravo ou algo parecido em existências passadas, pois a reencarnação fala isso, que a gente pode ser hoje um imperador e ontem ter sido um escravo, ou amanhã ter sido uma coisa um pouco menos digna dessa vida. Então ele disse assim, vamos acabar com isso. E Constantino, até o ano 300 e pouco, naquela época, né, eles eram perseguidores de cristãos, até que a sua mãe Helena chegou para Constantino e disse: Constantino, não vale a pena perseguir cristãos, porque aí 70% do Império Romano já é cristão ou simpatizantes, então una-se a eles. E então foi isso que ele pegou e fez. Ele seguiu a sua mãe, a Helena, e criou o cristianismo de acordo com o interesse do imperador Constantino. Então ele tirou todas as coisas que não lhes interessavam, pegou todos os livros dessas antigas igrejas pequenas, queimou todos os livros, né, e tinha 600 e tantos livros da Bíblia, ele deixou apenas 10%, aí chamou Jerônimo para fazer a tradução para a Vulgata, porque até então esses livros eram escritos em grego e hebraico, aramaico, e eles traduziram para o latim através de São Jerônimo, que traduziu para o latim a chamada Bíblia Vulgata, e a partir em cima dessa Vulgata, então criou-se todas as religiões chamadas cristãs, né? O cristianismo primitivo, que depois veio se transformar em protestantismo, e no ano 500 e pouco, através de Martim Lutero, que fez o cisma, né, que dividiu a igreja católica e a igreja evangélica. Até hoje é assim, né? Depois a evangélicas dividiu-se em centenas de outras. Hoje nós temos mais de 2, 3 mil religiões diferentes, baseadas no mesmo princípio que foi instituído por Constantino. Então, quem que é o fundador do cristianismo? Constantino. A igreja nega isso, evidente. Eles dizem, não, porque Constantino só compilou, ele foi o primeiro imperador cristão, trouxe uma série de coisas, né? Trouxe benefícios. Ele, a partir dali, ele adotou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Então Constantino é do bem, é dos nossos, né? Só que Constantino era um arconte, era um ser do mal, que acabou compilando de acordo com o seu interesse particular. Então aí a gente vê uma sucessão de estruturas ruindo mesmo, que não se sustentam ao crivo da lógica, do estudo e da razão. E o que a igreja posterior fez? Então, a teologia institucionalizou todas essas grandes mentiras que foram instituídas por Constantino como algo oficial chamado de dogmas, né? Então, no Concílio de Nicéia, no ano de 325, também, que teve o imperador Justiniano e a Teodora, né? Foram 2 imperadores, Justiniano, Constantino, a Teodora, que era a mulher do Justiniano, o Constantino, que tinha a mãe Helena, e compilaram tudo de acordo com o seu belo prazer, fizeram uma sopa de letrinhas, pegaram São Jerônimo e disseram: São Jerônimo, tu vai falar isso que eu quero, tu escreve isso, aquilo, né? E essas coisas que não interessam, vamos tirar fora, que isso aí é apócrifo, não é, aí inventaram, porque não é inspirado pelo Espírito Santo. Os apócrifos não são inspirados pelo Espírito Santo. Mas, cara do céu, se ele foi escrito lá naquela época, por o Evangelho de Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho da Paz dos Essênios, Evangelho, enfim, tem vários outros. Como que não era pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo nem existia naquela época, depois que inventaram o Espírito Santo. Então, voltando ao Concílio de Nicéia, eu estou contando assim uma breve relato para a gente entender e se situar onde a gente está metido e como a gente foi logrado pelo sistema, né? Então o Concílio de Nicéia também trouxe vários bispos lá para fazer esse concílio e fundar os preceitos do cristianismo e começar a partir daquilo construir uma religião que era interessante ao Império Romano.
Note-se, tudo era para ser interessante ao Império Romano, que houvesse submissão, domínio e submissão, enfim, né, a um sistema maior. Então precisava de um grupo que comandava, que ditava as normas, para que as pessoas fossem extremamente submissas ao Império Romano e não se rebelassem, né? Por isso criaram até aquela norma, né, de dar a face direita a quem dá a esquerda e tal. Isso ficou e se instituiu como um dogma imutável e imexível, né? Mas assim, então nessa época do Concílio de Nicéia teve um bispo chamado de Ário, que eles queriam saber quem era Jesus, né? Então houve uma reunião entre os bispos ali desse concílio. Então existia o arianismo, né? Arianismo, que eram os devotos desse bispo Ário, que dizia que Jesus era um homem como nós, que teve depois, no momento do batismo do Espírito do Rio Jordão, com São João Batista, ele teria se manifestado como, digamos, o Cristo na Terra. Ele recebeu, digamos, a luz do Cristo e se tornou daí então o mensageiro de Deus. Mas ele era um Cristo homem, era um homem que foi convertido através do Espírito Santo, que teria entrado junto a nele. Só que o Espírito Santo foi criado por outro grupo chamado de trinitarismo, ou algo parecido, desse mesmo grupo de bispos ali, né? Que não, eles escolheram e optaram, então, foi voto vencido, que esse grupo trinitarismo dizia que Jesus era Deus na Terra. Então ele era o Deus em ação, ele era o Deus, e ele era não só o Filho do Deus, como o próprio Deus encarnado, e que aí criou-se então a doutrina do Espírito Santo através desse grupo chamado de trinitarismo, que instituiu daí o Espírito Santo como a Trindade. Porque como o Império Romano e o paganismo sempre trabalhavam com três, né? Também do Antigo Egito tinha Ísis, Horus e Anubis, enfim, sempre era a Trindade. O hinduísmo também sempre era a Trindade, Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo. Na egiptologia era Anubis, era Horus, Íris, Horus. Então no Império Romano também existia a Trindade, que precisava ser, né? Enfim, na Grécia também Zeus e tal. Sempre foi Trindade. Então o cristianismo nascente, crescente, precisava da tal da Trindade. Então eles inventaram, né, Deus Pai, Jesus o Filho e a terceira pessoa que não existia, que era o Espírito Santo. Então criaram o Espírito Santo ali como uma maneira para preencher essa lacuna da Trindade. Então o trinitarismo venceu esse conflito que existia. Então de fato foi Jesus elevado a um homem. Então até então ele era considerado um marginal da sociedade, e através de Constantino então ele foi chamado de Deus do mundo. E a partir dali então ele foi chamado de fato o nosso Deus, tudo instituído por convenções humanas. Veja só onde é que eu quero chegar. Um grupo de pessoas que estavam ali reunidas com grandes interesses romanos, criaram essa convenção que ele era Deus e tal, e aí portanto mudou-se a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, rogai por nós filhas e... Não, como é que chama? A Maria antes era mãe de Jesus, né? Mãe de Deus, né? Botaram mãe de Deus. Então a Igreja Católica e todas as igrejas chamam Jesus de fato Deus na Terra. Ele não era homem, ele era Deus. Então, questões à parte, eu não estou aqui julgando, estou contando um pouco da história, né? Mas aqui se divinizar algo que não teria sido dessa maneira, porque a mensagem original que o Cristo pregou era diferente, que nós somos deuses em ação, sois deuses, ele falou, né? No Salmo e também no João, sois deuses. Então a igreja de Nicéia, o concílio, tirou essa nossa função de sermos Deus e delegou a função para algo externo. Então algum padre, algum pastor, algum bispo precisava suprir essa necessidade e de nos trazer a chamada salvação externa, ou ensinamento, ou a bengala, ou a muleta que nos iria levar à salvação, tudo externo. E tirou-se de nós todo esse poder que nós temos de sermos deuses em ação. E aí criaram também essa história daquele sofrimento de Jesus e tal, que pode ter sido criado também por Constantino. Existem relatos muito claros, como o Evangelho de Tomé, Evangelho Essênio da Paz, o Evangelho de Madalena, são vários evangelhos que foram encontrados no Mar Morto, nos manuscritos do Mar Morto, e também num mosteiro do Egito, que lá foi salvo algum desses manuscritos que teriam sido queimados por Constantino. Lá foi recuperado alguns deles, entre eles o Evangelho Essênio da Paz, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena.
que não falam em nenhum momento em crucificação. Então eu deixo essa questão em aberto. É que através da Era de Aquário que nós estamos trazendo, a nossa leitura é que todo o conhecimento está sendo passado por uma peneira, por um crivo da razão, a luz da ciência verdadeira. Então tudo que não for verdadeiro será trazido, até porque a Aliança da Terra já tem esses livros em mãos, né, dos verdadeiros livros que vão contar a verdadeira história. Eu não vou dar minha opinião se sim, se não. Tem uma corrente que diz que ele não foi, né, não foi pendurado no madeiro, que teria sido uma outra pessoa ou algo parecido, né? E tem a corrente tradicional católica que sim, que foi. Então eu vou ficar neutro nessa história, mas eu penso assim, todo fato, é sempre o fato que nós olhamos para uma cruz, nós sentimos medo. Quando a gente entra num templo, que vê aquela cruz, primeira coisa que a gente bota a mão no peito e diz, ele está lá por minha causa, né? Culpa, né? Aí depois o medo de, né? Ele está lá porque se eu não fizer direitinho, não seguir as normas da igreja, eu vou lá também, vou ser levado para o inferno. E apego às normas e dogmas que as igrejas passam. Então é digamos, é um gancho que os malignos, que foram eles que criaram toda essa parte da catolicismo da base, né, o cristianismo, foram todos criados por arcontes, pelos Anunnakis e seus servos, né, que na época o Constantino era um servo dos Anunnakis, era um servo dos arcontes. Então eles criaram um gancho para que nessa época, quando as pessoas conseguissem dar um passinho além, eles fossem puxados de novo com aquela âncora do peso, do medo, do pânico. Então o que a Era de Aquário traz como uma releitura de todas as escrituras que aqui estiveram, né? Que a Era de Aquário nos traz que nós somos filhos e filhas do Criador, somos cheios de luz, somos deuses em ação e podemos fazer obras iguais ou maiores do que o Cristo. Eu já falei muito sobre isso nesse vídeo, em outros vídeos, esse eu estou dando assim uma pincelada por cima, a gente vai repetir um pouco mais sobre isso, né? Mas aí eu digo, Jesus, ele de fato é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, dentro da Era de Aquário. O que nós conseguimos ler dentro da leitura da Era de Aquário, que é a minha proposta, trazer a releitura da Era de Peixes para a nova Era de Aquário, que está entrando, que já começou. Nós não estamos mais em Peixes, estamos em Aquário. Os próximos 2000 anos serão de Era de Aquário, então não dá para a gente querer se agarrar a uma tábua de salvação que já não funciona mais, né? Era de Peixes já deu, já aprendemos, já foi bom, foi ótimo, né? Teve seus benefícios, não vou criticar totalmente, só que agora a gente já está num degrau elevado. Então a Era de Aquário diz que nós somos sim os filhos, temos uma imagem e semelhança, não só a imagem e semelhança do Criador, como somos os próprios deuses em ação, e que nós somos os responsáveis pela nossa salvação de acordo com a nossa frequência vibratória, que se nós utilizarmos o ensinamento real que o mestre Sananda deixou, nós estaremos vibrando num patamar que nos levará a degraus superiores. Mas se a gente vibrar somente com os mandamentos que o sistema dos arcontes nos ensinou, nós não chegaremos a esse patamar necessário para a gente atingir um certo nível. Então tem que ter muito cuidado. A Era de Peixes não conduz ninguém mais à ascensão. Ela conduziu as pessoas até aqui a uma certa consciência e uma certa submissão a um grupo. Esse grupo vai acabar. Nós sabemos que todas as instituições que são espirituais do mundo irão acabar. Não vai haver mais esse tipo de coisas na Era de Aquário. Como nós já somos os precursores da Era de Aquário, a gente tem que se manter cada vez mais perseverante e forte e saber que nós somos deuses em ação, somos a própria imagem do Criador, somos deuses em manifestação na Terra. Então eu deixo para vocês uma reflexão nesse dia de Páscoa, né? Sim, se Jesus ressuscitou por nós, aonde a gente se enquadra disso tudo. Se houver uma compreensão um pouco mais profunda, eu voltarei a falar sobre esse tema. Aqui eu não pretendo esgotar o assunto, né? Mas pretendo talvez falar sobre a parte da crucificação e tudo mais em um próximo vídeo. Eu deixarei para vocês esse vídeo, que eu talvez coloque até no próximo dia, não sei. Eu também fico pensando que há muita desinformação e as pessoas não estão preparadas para receber todas as informações de uma maneira clara e transparente. Eles preferem combater o comunicador do que refletir, botar a mão no peito e dizer, puxa, será que não é verdade? Será que isso não... Então eu vou fazer um novo vídeo sobre isso, deixo isso como primeira parte desse vídeo sobre a reflexão do momento da Páscoa, tá? Então vai compartilhando. Já vou lembrando vocês que temos o nosso encontro
presencial em Taubaté, São Paulo, dia 10 de maio, tá? Vai ser muito bom. A gente vai estar ali para comentar assuntos super importantes, fazer meditações e fazer muitos eventos que vão agradar muito as pessoas aí. Vai ser um momento maravilhoso. Então eu deixo sempre na descrição aqui o nosso contato para a reserva desse evento aí, tá? E depois no dia 31 de maio nós temos um workshop não presencial, aí só pela internet, né? Enquanto presencial não vai ter internet. E o presencial será dia 10 e dia 31 tem um encontro, workshop, que vai ser através do Zoom, pela internet, que aí é o Rumo à Nova Terra, o nosso novo trabalho que estamos fazendo aí, tá? Um beijo a todos, compartilhem, excelente dia de hoje e vamos refletir. E também feliz Páscoa a todos vocês no dia de amanhã. Um beijo a todos aí, compartilhe aí. Tá?